Salve, salve, muito boa tarde, hora de esporte aqui na Rede TV, 18 horas 48 minutos ao vivo para todo o Brasil. Olha só, se prepare para as principais informações da Premier League que se acompanha todo sábado, sempre ao vivo, você já está acostumado, 1h25 da tarde. Vamos abrir o telão, meu amigo, porque hoje é dia do quê? Dia do que seleção brasileira, que jogaço. Brasil e El Salvador, só que não. 9h30 da noite, preparação para a Copa América do ano que vem. Ai! Time do Tite vai jogar contra El Salvador, menos de 5 gols hoje é fiasco. Pô, pode colocar corneta que amanhã eu vou cornetar. Se não for 2, 3, tem que ser 5-0, cara. Olha só, a partida é na capital dos States, lá em Washington, e tem uma novidade da Premier League na equipe titular do Tite. Vamos trocar, ó quem que é, ó. Quem que tá na... Ah, ele aí, rapaz. O Richarlison. O Richarlison está vivendo um momento espetacular, né? Só para vocês terem uma ideia, são 3 anos e 3 meses como profissional, pouco tempo. E olha só a valorização do cara, meu amigo. Na transferência do América Mineiro para o Fluminense, ele valia 10 milhões de reais. Barato, balato, né? Chinês, balato. Do Fluminense para o Watford, o cara fez um negócio de 12 milhões e meio de euros. Mudamos a moeda. E do Watford para o Everton, olha isso, 45 milhões de libras, uma das moedas mais valiosas do mundo, que valorização. Vamos falar da seleção brasileira, porque o Tite, meu amigo, o Tite estava com a língua afiada. Momento José Mourinho, né? Sabe quando encarna o espírito de alguém no outro? Foi isso que aconteceu com o Tite, até no presidente americano ele bateu, olha isso. Tite rebateu Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, em reunião recente com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, brincou com a eliminação do Brasil na última Copa do Mundo. Para ele, se ele não sabe, eu estou dando para ele, são 5 títulos mundiais. Talvez, historicamente, ele possa ser melhor informado. No amistoso de sexta-feira contra os americanos, a seleção brasileira foi a mesma que caiu diante da Bélgica, lá na Rússia. Agora, contra El Salvador, já se pode falar em renovação. 4 jogadores irão estrear com a camisa amarelinha: Neto, Éder Militão, Arthur e Richarlison. E o comandante deu bons motivos para utilizar o atacante do Everton. Ele é vertical, ele é agressivo, ele é gol, ele cheira gol, ele não quer lado. Mesmo quando joga de lado, ele verticaliza. O início da carreira dele foi de formação como 9. Também entram Alexandro e Dedé. Permanecem Marquinhos, Casemiro, Felipe Coutinho, Douglas Costa e Neymar. Aliás, contra El Salvador, a 72ª seleção no ranking da FIFA, Neymar irá igualar o número de partidas oficiais de Pelé pelo Brasil. Serão 91 jogos, só que com 19 gols a menos e 4 anos mais novo do que o Rei. Todas essas marcas, elas são importantes. Eu acredito que o atleta, individualmente, ele procura dentro do contexto de um trabalho de equipe, mas também ter esses reconhecimentos. Ter um reconhecimento não é pecado, crescer não é pecado, ser astro não é pecado, ter qualidades técnicas não é pecado. Evoluir também naquilo que tem de errado também é um processo de amadurecimento. Eu volto a dizer isso porque as pessoas falam assim, eu estou defendendo, não estou defendendo ninguém. Eu estou dando a oportunidade para todos nós, que eu me dei a mim mesmo, de me reinventar e de crescer. Brasil e El Salvador jogam às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Washington. Boa, será, vamos torcer, ó, 4-0 pelo menos, 4-5-0, senão vai ter corneta aqui. Vamos lá para a Inglaterra agora, vamos falar com o nosso correspondente na Rede TV. Renato Senise, cadê você, amigo? Cadê você? Olha ele aí, parceiro, como é que você tá aí? Que horas são aí em Londres? Tá frio aí? Como é que tá o tempo? Não, incrivelmente ainda não está fazendo frio em Londres, já estamos aí quase no meio de setembro. Já era para as temperaturas estarem um pouquinho mais baixas, mas por enquanto hoje foi ali em torno de 19, 20 graus, um pouquinho de garoa, mas ainda um tempo bom considerando que já é setembro. Do Richarlison, meu amigo, como é que você enxerga essa... Tá merecendo, né, essa chance aí na seleção do Tite, né? Mais do que merecido, né? Eu acho que é mais do que justo. Para mim até demorou um pouquinho para ele ter essa chance. A gente precisa lembrar que ele chegou na Premier League no início da temporada passada, começou muito bem, despertou o interesse do Chelsea, do Arsenal, teve uma primeira metade de temporada muito boa. Aí o Marco Silva, que era o treinador do Watford, saiu e aí ele acabou caindo de rendimento.
O último gol dele na temporada passada, ele marcou em novembro, então ele ficou quase 6 meses sem marcar gol. Mesmo assim, ele mostrou muita força física, ele é muito bom de cabeça, ele é muito rápido, ele dribla, ele realmente despertou grande atenção aqui na Inglaterra. Então eu acho que o Tite até demorou um pouquinho para chamar o Richarlison. Vale lembrar que o Tite deu muita chance para o Tyson e para outros jogadores. Eu acho que o Richarlison merece muito essa chance e já começou essa temporada muito bem de novo, né? Marcando 3 gols em 3 partidas, acabou sendo suspenso, infelizmente, mas ele merece essa chance sim. É verdade, o Tite até falou, né? Ele cheira gol mesmo, né? Vou falando o seguinte, do Neymar agora, amigão. Como é que anda a moral do Neymar aí, depois daquela Copa maravilhosa, incrível que ele fez? Como é que tá os torcedores, os técnicos aí da Premier League com relação ao Neymar? Olha, pra falar a verdade, o Neymar ficou um pouquinho queimado aqui na Inglaterra por causa da Copa do Mundo. Os tabloides ingleses criticaram muito o Neymar durante a Copa do Mundo. Muitos ex-jogadores ingleses, o Alan Shearer, atacante da seleção inglesa, o Gary Neville, ídolo do Manchester United, criticaram muito o Neymar durante a Copa do Mundo, porque na Inglaterra a cultura do kai-kai é muito criticada. Aqui eles chamam de diving, né, que na tradução literal seria mergulhar. Então eles criticam muito isso. Todo jogador que faz isso aqui na Premier League é vaiado a partida inteira. Então o Neymar ficou com a imagem um pouquinho arranhada depois da Copa do Mundo. Mas eu duvido que um técnico como o Guardiola ou o Mourinho não quisesse ter o Neymar no time deles. Fala mal, mas quer, né? Agora é o seguinte, exatamente, cara, e o Tite, cara, como é que tá? O Tite falou assim, né, no começo, antes da Copa, que ele poderia ir atuar na Europa, só que depois, como é que ficou a relação depois dessa eliminação do Brasil? Como é que o pessoal anda vendo o Tite? Como é que tá a moral dele aí na Europa? Olha, para falar a verdade, essa é uma coisa que me chama muito a atenção aqui na Europa. As pessoas não acompanham muito o futebol brasileiro. Aí você pode pensar, não, mas a seleção brasileira eles acompanham. Também não. O Tite, antes da Copa do Mundo, todo mundo perguntava pra gente, pra nós jornalistas brasileiros, como é que fala o nome dele? É Tite, Tite, como é que é? Então, eles mal sabiam o nome do Tite. E a gente sempre respondia, não, o Tite é um grande técnico, vem fazendo um grande trabalho, e eles até recebiam com uma certa surpresa, falando, sério, a gente não sabia que a seleção brasileira tá tão bem depois da Copa do Mundo no Brasil, né, 4 anos atrás, depois da goleada por 7-1 da Alemanha. Então, o pessoal não acompanha muito o futebol brasileiro e não conhece muito o Tite. Eu acho que a Copa do Mundo era a grande oportunidade para o Tite mostrar que ele é realmente um técnico top. O resultado acabou não sendo muito bom, mas o Tite ainda tem um trabalho aí pela frente na seleção. Quem sabe ele mostra serviço e as pessoas passem a conhecê-lo mais aqui na Inglaterra. É verdade, Renatão. É isso aí. O Tite vai mostrar um grande trabalho. A gente brinca assim, né? Mas, pô, quem é o Tite, né? Pô, calma lá, os caras vão ouvir falar muito do Tite ainda, não vão zoar a gente, não. Valeu, Renatão, um abraço pra você, meu irmão. Fica com Deus aí. Um abraço, parceiro. Valeu, fica com Deus, valeu. Olha, é o seguinte, ó, daqui a pouco a gente volta pra Londres, a gente vai falar do jogaço que a Rede TV mostra nesse sábado, 1h20 da tarde, sempre ao vivo, você já tá acostumado, o 100% Watford. É isso mesmo, os caras não perderam ainda, vai pegar o Manchester United, vai ser um show. Vamos abrir espaço agora para as informações do futebol brasileiro. Olha isso, meu amigo, olha a confusão que aconteceu ontem lá na Vila Belmiro. Esse daí, ó, é um funcionário do Santos, o cara pulou em cima do carro do presidente do Peixe, do José Carlos Pérez. Que maravilha, né? Que ideia maravilhosa. A noite foi quente lá em Santos e o conselho do clube, ele aprovou o pedido de impeachment do presidente. Agora os sócios do clube, eles vão votar se ele deve sair do cargo ou não. O Pérez está, claro, chamando de golpe esse movimento dos conselheiros. Que fase, amigo, que fase complicada do Santos. Falar do Palmeiras agora, porque depois de causar no clássico, o atacante Daverson, lembra lá? Aquele que chamou a geral do Corinthians pra porrada, machão lá. Foi o personagem no Verdão. Quem vai explicar essa história aí é o nosso Fernando Fontana. Vamos lá, Fifão. Legal, Fernando Navarro, amigos do Bola na Rede. Palmeiras treinou nessa terça-feira, se preparando para o jogo de amanhã contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O técnico Luiz Felipe Scolari não vai poder contar com 2 jogadores, Felipe Melo e Daverson, que estão suspensos. Por falar em Daverson, continua aquela polêmica do clássico contra o Corinthians. Vocês lembram, quando o jogador deixava o gramado, piscou para o banco de reservas do clube alvinegro, começou uma verdadeira confusão. O atleta foi repreendido na hora pelo técnico Luiz Felipe Scolari e na segunda-feira houve uma conversa do treinador com o jogador e também com todo o elenco, como conta Thiago Santos. Com certeza agora, como o Felipão teve a conversa com ele também depois do clássico, aí ele vai dar uma acalmada. Mas as polêmicas continuam nessa terça-feira, que começou a rodar nas redes sociais um vídeo antigo do Daverson dando uma piscadela, ainda para provocar os corintianos. Veja.
pau que nasce torto, que nunca se direita, cala a boca, piscadinha, jogou. Os próprios jogadores do elenco confessam que Daverson é um atleta polêmico, que tem um temperamento forte. A gente fala também para ele dar uma segurada às vezes, mas acho que na hora mesmo ali ele extravasou um pouco e... Igual o Cássio mesmo falou, que quando acontece do outro lado, o Romero também faz a mesma coisa. É nesse clima que a equipe do Palmeiras vai jogar amanhã contra o Cruzeiro. Como o Daverson vai estar fora porque está suspenso, vamos ver se as coisas vão estar mais calmas dentro de campo. Fernando Fontana para o Bola na Rede. Volto com você, Navarro. Valeu, Fefão, um abraço pra você. Tem que dar mais calma, assim, esporte é isso. Esporte tem que brincar um pouquinho, mais calma, galera, menos. Olha lá, o Corinthians agora, quem tem as informações é a repórter Carol Niquirito. Vai lá, Carol. Olá, Navarro. O Corinthians segue se preparando para o jogo contra o Flamengo amanhã, pela semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Essa será a segunda partida do Timão com o técnico Jair Ventura. A primeira foi no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians perdeu para o Palmeiras por 1-0. Mas tem uma polêmica envolvendo o jogo de amanhã entre as duas maiores torcidas do Brasil. O lateral direito do Timão, Fagner, que estava convocado para os amistosos da seleção brasileira contra Estados Unidos e El Salvador, foi cortado por conta de uma contusão na coxa. No entanto, o jogador participou do treinamento de hoje aqui no CT do Corinthians e pode ir a campo contra o Flamengo. Os cariocas se mostraram descontentes com a possibilidade do Corinthians escalar Fagner, já que eles não podem contar com Lucas Paquetá, que está servindo a seleção de Tite. O time carioca cogitou tomar providências judiciais contra o Corinthians. O corte veio de lá, não do Corinthians. As informações não são... Como muitos dizem por aí, o Corinthians informou que ele vai ficar 3 semanas fora. Não, o Corinthians fez os exames de imagem solicitados pela Confederação, enviou a eles e eles fizeram o corte. Tá aí, Navarro, essas foram as notícias do Timão. Carol Niquirito, de São Paulo, para o Bola na Rede. Valeu, Carol, obrigado.